Com linguagem simples e ilustrações dinâmicas, o Velho e Bom Gibi continua atraindo a atenção das pessoas mesmo com tanta tecnologia disponível. Yuri, por exemplo, é a prova do quanto os HQs são apaixonantes. Eu já leio histórias em quadrinho desde que eu era pequeno e com o passar do tempo, assim, eu sempre gostei muito de ler. E aí, com o passar do tempo, eu fui deixando um pouco de ler histórias em quadrinho e passei a ler livros. E aí foi ficando um pouco afastado dessa parte de histórias em quadrinhos. Eu ainda lia um pouco, mas muito esporadicamente. E aí faz uns 3 ou 4 anos, que foi quando eu estava terminando o ensino médio e iniciando na faculdade, eu estava sem tempo para poder ler livros, que sempre foi minha paixão. E aí, logo quando eu entrei na faculdade, conheci um colega que gostava muito de ler. E aí ele foi me indicando algumas coisas e foi assim que eu voltei a ler quadrinhos e comecei a colecionar realmente. E como falar de histórias em quadrinhos sem pensar em Maurício de Souza, não é mesmo? Em uma coleção de mais de 500 exemplares como a de Yuri, não pode faltar um título brasileiro. Faz mais ou menos 1 ano ou 2 que a Maurício de Souza começou a publicar essas edições que elas fazem uma releitura dos clássicos do Maurício de Souza, só que desenhados por outros quadrinistas brasileiros. Aí ele pega várias histórias clássicas da Turma da Mônica e faz releituras, baseado nos personagens que já foram eternizados, né? E por falar em HQs, Cássio, que é ilustrador, conta que começou seu interesse pelo desenho inspirado em Maurício de Souza. Na realidade, assim, desde que eu era muito pequeno, eu gostava muito das histórias do Maurício de Souza, né? A Turma da Mônica. E quanto mais eu lia, eu sentia mais vontade de fazer parte daquilo, né? Eu via alguma história e, poxa, se ela tivesse um desfecho um pouco diferente desse aqui. E foi a partir daí que eu comecei, né, a fazer meus primeiros rabiscos, a tentar fazer minhas primeiras histórias em quadrinhos. Ele foi um dos maiores influentes, assim, nesse sentido. E sua história foi muito mais além. Ele até recebeu um convite para participar da equipe do Maurício. E, na verdade, quando eu recebi esse convite, foi uma coisa, assim, muito boa e, ao mesmo tempo, um pouco chata, né? Porque nesse meio de trabalho é bastante complicado. Primeiro porque existem muitas pessoas que tentam essa carreira, mas poucas são bem-sucedidas. E quando surgiu esse convite com o Maurício, claro que ele gostou muito do meu estilo, a equipe dele, né, avaliou, achou interessante, mas não era o estilo que era adequado para a Turma da Mônica, porque eles procuram pessoas que desenham a Turma da Mônica. Como eu não queria, né, abrir mão do meu estilo para fazer o estilo Turma da Mônica, e acabou não dando certo, eu recusei. O dia 30 de janeiro foi escolhido para comemorar o Dia Nacional das Histórias em Quadrinho, pois foi nessa data que foi publicada a primeira história de quadrinho brasileira. E apesar desse reconhecimento, a profissão ainda passa por muitas dificuldades. Bem, o mercado de quadrinhos aqui, eu acho ele bem fraco, né? Eu acredito que aqui no Brasil a gente é mais consumidor do que realmente produtor. Os quadrinhos aqui, eles não têm essa valorização como tem nos outros lugares, né? No Japão, por exemplo, que é uma das principais fontes econômicas. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vai ter super-heróis da Marvel, DC. E aqui no Brasil, além do Maurício de Souza, não teve nada assim que desse essa alavancada, né? Então, os mangás vêm, a gente consome, né? Usa. Mas, assim, para produzir mesmo, eu não vejo nenhuma empresa que dê essa oportunidade, né? Aqui no Brasil, a gente encontra mais ilustradores, eu mesmo tenho muitos amigos ilustradores, do que realmente quadrinistas. E tem muitos quadrinistas daqui do Brasil que acabam indo para fora, né? Por exemplo, eu tenho um mangaka brasileiro que ele conseguiu fazer sucesso no Japão. Aqui ele não conseguiu alavancar, né? E quando chegou lá, o trabalho dele foi reconhecido.